É interessante, né? Eu quero que o pastor Rodrigo Mosserim me mostre aonde que a Igreja Católica é um ídolo, é uma mentira. Olha um comentário aqui, já destrói, ó. A diferença é abismal. Uma foi, uma foi fundada pelo Verbo encarnado e a outra por um ex-padre. Olha só! Olha só, cara! Quem fundou a Igreja Católica foi o Verbo. Em Atos Apóstolos 2, a Igreja Católica ela se tornou pública por ação do Paráclito, que encheram aqueles homens, que foi ensinado pelo Verbo, foi enviado pelo Verbo a edificar. Mateus, vamos ver se eu acho. 15, 9:15. Jesus respondeu: pode o amigo do esposo estar triste? Enquanto o esposo está com ele, dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Tem um barulho de boi aqui, ali tem um passo, mas a nossa missão é anunciar a palavra. Nada vai nos atrapalhar. Então, a igreja que esse pastor falou que é um ídolo, que é uma mentira, tá falando mal da cabeça do Verbo e tá falando mal da esposa do Verbo. Você pegar Efésios, olha só, 5. Olha como Cristo amou essa igreja, cara. 25, a marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ó. Essa igreja aqui que é uma mentira? Essa igreja aqui que é um ídolo, pastor? Para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito. Semelhante, mais santa e irrepreensível. Olha só. Vamos degustar nesse versículo aqui. Minha resposta ao Mocelim. Apontar o caminho até Deus, ela se coloca como intermediária até Deus. Jesus não é mais o caminho até Deus. A Igreja Católica é. Ela é a maior mediadora. Claro, é a esposa do Senhor, meu A irmão. Igreja Católica, ela parece muito ortodoxa. Essa igreja católica tem os bispos, tem os presbíteros, tem os diáconos, tem as pessoas que foram enviadas e capacitadas pelo Senhor Jesus Cristo. E essa igreja é assistida pelo Paráclito, o próprio Deus, o próprio Cristo. Mateus 28:20. Claro que ela é intermediária, que ela é a representação de Cristo, ela é a esposa de Cristo, esposa do Verbo. Através dela que ali é o caminho, a verdade e a vida. João 14, sei que vocês usam. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas Cristo subiu na nuvem. Você pegar lá em Atos Apóstolos 1 ali, você vai ver. Deixou quem? A igreja. Para chegar até o esposo. Para chegar até o caminho. Para chegar até Cristo. Para você conhecer a verdade. Fundamentos dos apóstolos. Os apóstolos que ele escolheu, que ele enviou, que ele capacitou. Que interessante. Tem diferença, pastor. Oi, meu princeso. Pega aí. Voltando. Centrais de nossa fé, inclusive o credo apostólico que eles creem, nós cremos. Subscrevemos. Quando eles falam... Dá uma pausa aqui. Ele falou que o mesmo credo que a Igreja Católica professa, nós professamos. Você professa mesmo? Porque eu nunca vi um protestante com um terço. Ó, creio Deus Pai Todo-Poderoso, Pai Nosso, 3 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria. Tem diferença, pastor. Mentiroso, hein, meu? O desespero. Porque o protestantismo, ele é uma farsa, cara. A igreja, a gente é o quê? Quem fundou a Igreja Católica? Como diz o comentário aqui, o Verbo. Passando por uma mediação, por uma mediadora, Maria. Por isso que Maria é, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Dessa hora o discípulo amado levou Maria para sua casa, que é a mãe da igreja.
mãe dos apóstolos, mãe das colunas. Eles tentam empurrar a goela abaixo, esse desespero. Olha só. Olha o que Cristo fala da sua esposa. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la. Ele falou que a igreja é uma igreja, um ídolo, uma mentira. Ó. Então está indo contra a palavra. Está indo contra a escritura. Para colocar seus fundamentos, suas visões. Para santificá-la, purificando pela água do batismo, como a palavra, para apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mais santa e irrepreensível. Cristo deu a vida por uma igreja protestante? Cristo enviou os apóstolos para uma igreja protestante? Se você for ler os apóstolos, você vê como eles se comportavam, união, unido. A comunhão na fração do pão. E ali juntava outros para o caminho da salvação, que se tornava membro dessa igreja. Que interessante, né? Falam de Jesus e dizem de Jesus, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu. Pior que o cara, eu tô aqui, ó, é o segundo vídeo. O cara não mostrou um versículo bíblico, porque não tem como ele provar essa visão dele. Não tem como provar o fundamento do protestantismo na Sagrada Escritura. Que a Sagrada Escritura profetiza, anuncia uma só igreja, um só pastoreio, uma só fé, uma só doutrina, um só evangelho, uma só esposa. Mas vamos lá. Eu amo fazer esses vídeos, cara, que enriquece a nossa fé. E ao terceiro dia ressuscitou, nasceu da Virgem. Nós concordamos plenamente. Concordamos plenamente com eles quando eles falam que a Bíblia não tem erro, é a palavra do Senhor. Concordamos. O problema é o que eles acrescentam. Eles dizem, Jesus que salva. Isso é absoluto. Mas, e aí acrescentam algo que nega o que eles acabaram de dizer. Pastor, mas isso é um recurso de malandragem? Exato. A idolatria é mentira. A Igreja Católica, ela mente. A mentira é o ar que eles respiram. A Bíblia é a palavra de Deus, mas os concílios também. A tradição e o Papa também. O concílios, que ali é para tirar dúvida quando tem uma heresia. E os dogmas são luzes para nós saber, como diz o catecismo. Então encerrado aqui, é um tiroteio, cara. E ele não sabe embasar o que ele quer falar. Ele fala uma coisa, outra coisa, depois vai, coloca outra coisa, depois vai, coloca outra coisa, quer atingir a igreja, depois quer atingir o clero. Não tem visão nenhuma. Mas o foco nosso é só a Bíblia, os católicos também acreditam, mas eles acrescentam. Meu irmão, aqui ó, tem dúvida da fé católica? Olha o documento aqui ó, da nossa fé. Olha só, somos guiados pelo magistério. Nós não somos como protestantes, tá tudo na Bíblia, eu só acredito na Bíblia. Não, meu irmão. Tradição, segundo Tessalonicenses 3,15. 1 Timóteo 3,15, somos guiados pelo magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade. E nem tudo está escrito na Bíblia. A igreja sobreviveu da tradição. Se você for ler aquele livro capa grossa, Eusébio Cesareia, os apóstolos não tinham necessidade de escrever nada. O intuito não era nem escrever nada. Foi por uma necessidade que foi escrito o Novo Testamento. Que a intenção dos apóstolos não era escrever nada, como Cristo não escreveu nada. Que interessante, né? Olha só, você pega aqui em Catecismo 77, ó, para tirar dúvida. Ó, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja,
Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos. Olha só. 1 Coríntios 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Quem toma a decisão são os apóstolos. O primeiro concílio ali, Atos Apóstolos 15, versículo 7, ali, coloca a casa em ordem. Porque é assim, quando surge uma heresia, quando surge uma dúvida na história, aí o concílio resolve essa solução. Certo? E aí o catecismo aqui também é uma solução. Quando surgiu o protestantismo, fizeram um concílio. Esse catecismo é do concílio para ver se a tese de Martinho Lutero estava certa ou estava errado. E a igreja não mudou nenhum ponto. Certo? Vive na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos, a ele transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Como efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados deve ser conservar por sucessão contida até a consumação dos tempos. Então, foi confiado a verdade ao magistério, não a verdade à igreja A, B, C, não. Somos guiados pelo magistério. O protestantismo é guiado pelos pastores. Fundei a igreja, sigo com a Bíblia, a regra de fé. É contra a Bíblia. É que não tem o fundamento dos apóstolos. E também, 1 Coríntios aqui, não tem integridade. 15, 1 e 2, ó. Saiu desse fundamento, saiu desse pastoreio, saiu dessa integridade, está fora do caminho da verdade. Olha só, 1 Coríntios 15, 1 e 2, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, ó, no qual estáis firmes, ó. Que evangelho? Que Paulo está pregando. Mesmo que Pedro está pregando, Tiago está pregando, João está pregando. 2. Por ele sereis salvos, e se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Então, se você for acreditar em outro evangelho, você está abraçando a fé em vão. Você pensa que está no caminho da verdade, você pensa que está buscando a salvação, mas não está, porque você não está seguindo a integridade do evangelho, por visão do magistério, guiado pelo magistério. Pastor não tem esse conteúdo, pastor não tem essa verdade, pastor não tem essa autoridade para... E também não mantém a integridade do evangelho, porque se apartou da visão do magistério, não está sendo guiado pelo magistério. Então, é outro evangelho que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 11, 4, para a gente entender que é seguir. Pastor, segue, mas você não está 100% da sua salvação não, meu querido. Que eles não têm a verdade na boca dele. Por mais que eles preguem bonito. Por mais que ele rula lá, pula, sapateia, rodopia, mas é outro espírito. Aqui, ó. Você pega 2 Coríntios 11, 4, ó. Aqui, ó. Bíblia. Eu sigo a Bíblia. Meu manual de fé é Bíblia. Com visão do magistério, que não me guia e a tradição. Ó, porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus, ó. Olha só. Em 1700 ali, em 16 séculos de atrás, já apareceu outra pessoa pregando outro Jesus. Indo contra o magistério, indo contra a doutrina, indo contra o Papa, indo contra todos os dogmas da Igreja Católica. Certo? Olha só. Diferente daquilo que vos temos pregado. Ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso, do que haveis abraçado igualmente, aceitai outro espírito. Não, eu tenho a Bíblia, eu sou o auto-intérprete da Bíblia, que o Espírito Santo vai me usar para me interpretar a Bíblia, para me fundar a igreja, para me fazer milagres e prodígios. Um equívoco. Não está sendo guiado, como diz o catecismo, pelo magistério. Então, isso é um perigo. É isso que a igreja lutava contra o Martinho Lutero. A autointerpretação. Martinho Lutero conseguiu esse equívoco por causa dos príncipes daquelas épocas. Já queria destruir a igreja, usou como indulgência. Martinho Lutero já não concordava com mais nada, cara. O cara se revoltou de tal modo contra a esposa do Senhor, contra o esposo, e foi protestar. Como? Pregar outro Jesus diferente. Se renegando o magistério, renegando a doutrina e renegando o pastoreio. Hoje você vê esse equívoco. O evangelho é a integridade protestante?
A Universal mantém a integridade e fundamento dos apóstolos? Não. A Assembleia mantém a integridade dos apóstolos? A plenitude? E por aí vai. Isso é uma mentira, pastor. Essa é a resposta da Escritura. Não ficar lá. Não mostra um versículo bíblico. Porque você não tem argumento para mostrar um versículo bíblico. Que a Bíblia é totalmente... O padre Luiz Toro já mostrou pra gente, que é meu professor de Bíblia também, Paulo Leitão, esse protestante, que Deus a tenha, vários apologéticos católicos, né? E vários protestantes que viraram católico, conheceram a igreja através da tradição, da história da igreja. E a Bíblia não dá brecha nenhuma. Nenhuma. É sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha, uma só igreja. Para você é um ídolo, para você é uma farsa, porque você não é guiado pelo magistério. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a resposta ao pastor Rodrigo Mocelin. Salve Maria sobre a sua vida, meu irmão.